Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9 e versículo de número 1, que diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Enquanto Mefibosete, ele não era apresentado, enquanto Mefibosete não estava com posse daquilo que pertencia à casa de Saul, quem estava tomando conta de tudo era Ziba. É claro, irmãos, que Ziba, ele não tinha interesse nenhum que alguém da casa de Saul voltasse ali para receber a restauração de tudo que pertencia, de todas as terras que pertenciam a Saul. Sabe por quê? Ziba não tinha nenhum interesse que isso acontecesse, porque ele queria ficar tomando conta, porque enquanto não houvesse alguém ali da linhagem de Saul, era tudo dele, ele poderia tomar conta. Mas agora, Davi chama Aracantaramandarai a Ziba e pergunta se tem alguém da casa de Saul para que Davi usasse de bondade para com ele. Você sabe qual é a resposta que Ziba dá? Ele diz assim, ó: ainda tem um que é aleijado de ambos os pés, o filho de Jonatas. Ou seja, ele começa a trazer o destaque do problema que havia na vida de Mefibosete. Ele não queria que Mefibosete recebesse a restituição. Ele não queria que Mefibosete, Racantaramandarai, fosse ali, aleluia, honrado. E tem pessoas, meu irmão e minha irmã, que elas não querem a tua honra. E elas ainda tentam manchar a tua imagem. Decaiararrasto, porque Davi não perguntou nada disso para Ziba. Davi não perguntou: Mefibosete é aleijado de ambos os pés? Tem algum problema? Tem alguma deficiência? Não. Davi perguntou se tinha alguém da casa de Saul para que Davi usasse de bondade de Deus para com ele. Davi deixou bem claro, meu irmão e minha irmã, que usaria de bondade, ou seja, queria honrá-lo. Quando Ziba diz que Mefibosete era aleijado de ambos os pés, ele com certeza estava tentando impedir que isso acontecesse. E Deus, ele diz para você quem está tentando impedir a sua honra de chegar. Quem está tentando impedir dos propósitos de Deus se cumprirem na sua vida está sendo frustrado. Declare comigo: o meu Deus não vai deixar ninguém impedir que os propósitos dele aconteçam na minha vida. O meu Deus não vai deixar ninguém impedir que os propósitos dele aconteçam na minha vida. Havia, irmãos, uma promessa. Havia uma palavra, um juramento que Davi havia feito para Jonatas, de olhar pela sua descendência. E isso não seria anulado por causa de uma deficiência do filho de Jonatas. Existem palavras de Deus para a nossa vida, meu irmão e minha irmã, que não podem ser anuladas. Não podem ser revogadas. É bem verdade que nós somos imperfeitos. É bem verdade que nós somos falhos, mas aquele que é perfeito e que nos fez a promessa, ele é fiel para cumprir a palavra. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. E sabe o que ele está dizendo para você? A mesma coisa que Davi mandou dizer para Mefibosete: manda chamá-lo. Deira cantarasto. E quando Mefibosete chegou à presença de Davi, Davi disse: eu estou restituindo as terras que pertenciam a Saul. E você vai comer pão diariamente na mandarai de rasto na minha mesa. Ou seja, eu vou te honrar independente das circunstâncias. Independente da deficiência que você possua, declare comigo: o meu Deus não vê como os homens e ele vai me honrar. O meu Deus não vê como os homens e ele vai me honrar. É bem verdade, irmãos, que os homens, eles só honram aqueles que eles acham que são bons o suficientes para receber a honra deles.
E aqui, se Davi fosse olhar para o que Ziba estava falando, humanamente falando, não, Davi não honraria a vida de Mefibosete. Mas Davi tinha uma aliança, Davi tinha uma palavra. E Deus está dizendo para você que se ele fosse olhar humanamente falando, ele não te honraria. Se ele fosse olhar humanamente falando, ele nem te escolheria, porque muita gente não entende porque Deus te escolheu, é isso mesmo. Muita gente não entende por que Deus te chamou com tantas melhores do que ela, com tantos melhores do que ele. Por que Deus escolheu ela? Por que Deus escolheu ele? A escolha de Deus, meu irmão e minha irmã, é loucura. Tem muita gente que não entende, porque tinha muitos melhores. Muitos que dariam menos trabalho do que você, mas Deus te escolheu. É bem verdade, irmãos, que com a deficiência que Mefibosete ele possuía, ele não podia fazer muitas coisas ali no palácio. Ele não poderia ajudar muito ali, mas mesmo assim, irmãos, Davi o honrou. Davi o abençoou, decai de rasto, na mandaracanta. Assim como Davi olhou para Mefibosete com um olhar de misericórdia, Deus olha para mim e para você com um olhar de misericórdia. Deus sabe das nossas imperfeições, isso é lindo, isso nos deixa impactados, irmãos. Como é que um Deus tão grande se importa conosco, pessoas tão pequenas, tão falhas, tão imperfeitas? Porque o que Ziba destaca aqui sobre Mefibosete é a imperfeição do seu corpo, é a deficiência que ele possuía. Mas Davi não quis saber disso. E Deus está dizendo, eu não quero saber do que as pessoas falam de você. Eu quero saber da aliança que eu tenho contigo, Rabaracanta. Eu não quero saber das tuas imperfeições, até porque quando eu te chamei, eu já sabia quem você era. Deicai, Charamandarasto. Eu já sabia quem você se tornaria. Eu já sabia como eu ia te moldar, te mudar. É por isso, irmãos, que Deus é lindo. Ele não olha para nós como os homens olham. Não fique triste se tem Zibas olhando para você e dizendo, eu não escolheria ela. Eu não escolheria ele, apontando os seus defeitos. Talvez tem pessoas olhando para o seu passado e apontando. Apontando os seus defeitos. Acaiasturiandalamandarai. Questionando as escolhas de Deus na sua vida. Mas saiba de uma coisa, Deus não vê como eles. Assim como Davi olhou para Mefibosete com um olhar de misericórdia, Deus ele olha para nós e para a aliança que ele tem conosco com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, e ele diz para você, eu vou restituir na sua vida. Eu vou te honrar, declare comigo, meu Deus está determinando para a minha vida restituição e honra. O meu Deus está determinando para a minha vida restituição e honra. Foi isso que Tayarabaramandará estava acontecendo na vida de Mefibosete, restituição e honra. E não tinha Ziba querer manchar a imagem de Mefibosete para ficar com o que é dele. Não tem esse negócio com Deus não, irmãos. De gente querer manchar a tua imagem com Deus para querer ficar com aquilo que é teu. Não tem esse negócio de pessoas acharem que vão usurpar o que lhe pertence e ficar ali eternamente com o que é teu, não. Deus está dizendo, assim como Mefibosete tomou posse daquilo que pertencia à casa de Saul, as terras que pertenciam à casa de Saul, eu estou te entregando o que te pertence. Eu te escolhi independente do que falam de você. Eu te escolhi independente do que acham sobre você. Decai, derrasturabaраmandarai. Eu te escolhi independente do que as pessoas elas acham que você tem que ter. Elas acham que você tem que viver. Você acha que as pessoas elas olham para você e acham que você é digna do que você tem? Você acha que elas acham que você é digna do que Deus lhe entregou? É claro que não. Porque Ziba, todas as vezes eu tenho certeza que ele olhava para Mefibosete e ele pensava, ele não é digno. Eu não sei porque ele é escolhido, como tem gente que olha para você assim, dizendo dessa forma. Eu não sei porque que Deus ainda insiste nela. Eu não sei por que Deus ainda insiste nele. Eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela. Só que Deus está dizendo, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma aliança que não pode ser quebrada. Manda chamar Mefibosete, Ziba. Porque o que você está falando não vai anular o que eu tenho para ele, Rabaramandarai. É isso que Deus está dizendo para você. Eu mando te chamar porque o que estão falando sobre ti não anula aquilo que eu sei sobre você. Declare comigo que o meu Deus sabe sobre mim é mais importante do que o que falam sobre mim.
O que o meu Deus sabe sobre mim é mais importante do que o que falam sobre mim. Porque muitos podem falar sobre você em verdades, mas Deus não. Deus, ele sabe do profundo do seu coração. É por isso, irmãos, que a escolha de Deus é loucura. É por isso que Deus escolhe gente que ninguém dá nada. É por isso que Deus coloca para assentar entre os príncipes gente que ninguém escolheria. Dei cai de rasto. Gente que ninguém chamaria. Deus está dizendo para você, você pode não ser a escolha de muitos, mas você é minha escolha. Muitos podem olhar para sua história e dizerem assim, eu nem acho que ela é digna. Eu nem acho que ele é capaz. Mas o Senhor diz assim, manda chamar. Manda chamar ele, manda chamar ela para sentar na mesa. Para comer pão diariamente, para ser honrada. Para ser honrado, pode observar, irmãos, que as pessoas que Deus honra, as pessoas que Deus escolhe, humanamente falando, não serão escolhidas por outras pessoas. Porque Deus, ele vê além do que os homens podem contemplar. Deus, ele não olha para mim e para você com um olhar humano, mas ele olha para mim e para você com um olhar de amor. Decai, xarabaramandarai, com um olhar de misericórdia. Irmãos, com um olhar de compaixão, com um olhar que só um Deus pode olhar para nós. Mefibosete foi honrado. As críticas de Ziba não puderam anular a aliança que Davi fez para com Jonatas. E Deus está dizendo, as críticas dos teus opositores não podem anular a aliança que eu fiz com você. As críticas daqueles que não aceitam que eu te escolhi não podem anular as palavras que eu, o Senhor, já liberei para a sua vida. Deus libera palavras, arai, decanta, lamandarai, para a vida daqueles que ninguém escolheria. Deus escolhe pessoas que ninguém chamaria, que ninguém escolheria. E ele não está nem aí, irmãos, para aquilo que as pessoas pensam, que falam, que acham. Ele escolhe, está escolhido. Ele não pede opinião alheia. Ele não pede opinião humana. Davi não pediu a opinião de Ziba sobre Mefibosete. Davi só perguntou se ainda tinha alguém. Mas ele não perguntou assim, o que é que você acha, Ziba? Eu honro a Mefibosete ou não? Claro que ele não perguntou. E é assim que Deus, ele faz com a mim, com a sua vida. Ele não pergunta para as pessoas se ele deve nos honrar, se ele deve abrir a porta, se ele deve nos abençoar. Ele escolhe e está escolhido. Ele fala e está falado. Ele aponta e está apontado e acabou. Quem Deus escolhe, meu irmão e minha irmã, ninguém revoga. E Deus está dizendo para você, foi eu quem te escolhi. Decai rabaramandarai. Assim como Mefibosete foi honrado, se prepare, Deus vai te tirar de Lodebar. E tem uma honra da parte de Deus chegando para a sua vida. Declare comigo, meu Deus vai me honrar e vai me tirar de Lodebar. O meu Deus vai me honrar e vai me tirar de Lodebar. Você vai comer pão diariamente na mesa do rei. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque não foi a gente que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Oh, Pai, obrigada por olhar para nós não com olhar humano, Pai, mas por olhar para nós com olhar de misericórdia. O Senhor fez Davi olhar para Mefibosete com olhar de misericórdia, Pai. E é isso que o Senhor, meu Deus, faz conosco. O Senhor olha para nós com olhar de misericórdia, de amor, de compaixão. Obrigada. Obrigada, meu Deus amado, pela tua misericórdia para conosco. Obrigada, meu Deus, por não olhar para nós como os homens olham. Obrigada por nos honrar sem pedir opinião humana. Pai, eu te peço que em nome do teu filho amado Jesus, o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome do teu filho amado Jesus, se eu tomo cada pedido de oração aqui nos comentários, eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece, que o Senhor traga assinatura para aqueles que precisam, meu Deus, de assinatura, causa ganha, meu Pai, cura, libertação, restauração, traz aprovação para aqueles que necessitam ser aprovados, Pai, faz um milagre acontecer e dê testemunho para o teu povo contar, e que tudo seja para a glória do teu nome. Assim eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém.
Deus diz para você que foi Ele quem te escolheu e não importa o que as pessoas pensam, o que elas acham, se elas concordam ou discordam. Quando a vontade de Deus, irmãos, é para nossa vida, ela prevalece e ninguém pode revogar o que Deus já determinou para mim e para você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.